que é chamado de estequiometria ou cálculo estequiométrico. Então a estequiometria vai ser o que agora, gurizada? Vai ser o cálculo de quantidades de substâncias em uma reação. Primeira coisa que vocês vão dizer é o seguinte: ah, mas nós já estávamos trabalhando com cálculo de quantidade. Sim, a gente está usando aquela linha de raciocínio que, ó, deixa eu só deixar o quadro pedido pronto, né? Que um mol tem 6 vezes 10 a 23, que vai ter a massa molar, que vai ocupar o volume molar, se for um gás vai ser 22,4 litros. Perfeito, nós estávamos trabalhando com essa linha de raciocínio. Só que nós estávamos trabalhando com quantidades diferentes de uma mesma substância. Agora não, agora vou trabalhar com quantidades iguais ou diferentes de substâncias que estão envolvidas em uma reação. Então, se elas estão envolvidas em uma reação, eu tenho que trabalhar matematicamente, eu tenho que equacionar isso. Eu vou equacionar isso aí. Como é que eu vou equacionar isso aí? Montando o que a gente chama de equação química, transformando isso numa relação matemática. Certo? Então, primeiro, existem alguns passos que a gente precisa fazer aqui para resolver a questão de estequiometria. Então, a primeira coisa é transformar essa reação numa relação matemática. Então, a primeira coisa é equacionar a reação química. A pergunta que vocês vão fazer, amores, é o seguinte: equação e reação não é a mesma coisa? Não, não é, né? É a mesma coisa? Olha aqui, ó. Quando eu digo para ti, ó, que 1 mol de gás nitrogênio que tem fórmula N2, dá para gerar com isso aqui? Dá? Reage com 3 mols de gás hidrogênio H2, produzindo 2 mols de amônia NH3. Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é a reação química. Isso aqui é o processo, né, do ponto de vista qualitativo. Eu tenho que expressar agora isso aqui de uma maneira matemática, né? Então, aí nós temos o que a gente chama de equação. Então, a equação química seria o quê, ó? 1 de N2, 1 mol de N2, reage, soma, com 3 mol de H2, produzindo, setinha, 2 mol de NH3. Então, isso aqui para nós agora é o quê? É a equação química. Então, para que eu possa trabalhar com uma questão de estequiometria, a primeira coisa a fazer, amores, é equacionar. Primeira coisa a fazer é equacionar. Eu não posso resolver a questão de estequiometria se eu não equacionar. Certo? Posto isso, qual é o segundo passo? O segundo passo agora é ajustar os coeficientes. O que é o coeficiente? O coeficiente representa para nós os numerozinhos que vem na frente, ó. Isso é coeficiente, ó. 1, 3, 2 aqui. Por que se ajusta o coeficiente? Porque justamente, tá, obedece várias leis de reação química que diz o seguinte, que o número de átomos que eu tenho do elemento quando estiver no lado do reagente, ó, enquanto reagente, tem que ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento enquanto produto. Então, confere aqui, ó. Eu tenho 1 vezes 2, eu tenho 2 átomos de nitrogênio lá do lado do reagente. Eu tenho 2 vezes 1, eu tenho 2 átomos de nitrogênio no lado do produto.
3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 átomos de hidrogênio lá do reagente. Eu tenho 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio lá do produto. Então, o número de átomos dos elementos enquanto reagente tem que ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento enquanto produto. Certo? Então, para isso se faz o ajuste. Aqui tem uma ordem que a gente deve seguir para fazer ajuste. Ó. Então, primeiro tu ajusta metal. Depois tu ajusta a metal. Depois tu ajusta hidrogênio e oxigênio. Tem alguns livros, alguns colegas que botam carbono aqui no meio disso, né? Mas não precisa, porque o carbono é metal, tá? Então, um exemplo para nós aqui. Se eu pegar aqui, ó, H3PO4 mais CaOH2, dando Ca3PO4 mais H2O. Vamos lá. Faltam 2 aqui. Vamos começar para cá para ter mais espaço aqui, senão vai ficar muito apertadinho para nós. Então, H3, agora sim, PO4 mais CaOH2, dando Ca3PO42 mais H2O. Agora vem comigo. Primeira coisa, eu vou ajustar metal. Eu tenho um cálcio aqui, aqui eu tenho 3. Coloco o 3 aqui na frente. Certo? Agora vou para o metal, fósforo. Aqui eu tenho, lembra que esse 4 é só do oxigênio. Eu tenho um fósforo aqui. Aqui eu tenho quanto? 2. Coloco 2 aqui na frente. Amores, um detalhe para vocês, ó. Não posso mexer no índice. Se eu mexer no índice, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a fórmula. Se eu mudei a fórmula, eu mudei a reação. Tá? Então eu não posso, eu só posso mexer na parte quantitativa. Então, ó, 3 cálcio, 2 fósforo, 2 fósforo, beleza. Qual é o próximo? Hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6, certo? 6 mais 6, 12. Aqui não tem, aqui tem 2. 12 por 2, 6. Certo? Oxigênio. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Certo? Depois, em sala de aula, a gente perde um pouco mais de tempo com isso, tá? Então, na realidade, as questões de estequiometria para nós não são questões que envolvam muito ajuste. Os ajustes estão mais tranquilos. Tipo esse aqui, assim, não tem nada muito difícil quanto a isso. Aqui não falou do carbono, não. O que é? Não falou do carbono. Não, mas o carbono diz, o carbono tem alguns colegas que colocam aqui no meio. Mas pode colocar como A metal. Pode colocar como A metal. O carbono é um A metal, não é? Por que hidrogênio e oxigênio é separado? Porque normalmente o hidrogênio vem na frente formando ácido e o oxigênio muitas vezes está como substância simples, então fica mais fácil ajustar. Isso aqui é para facilitar a vida da gente no ajuste. Certo? Aqui tem 2 situações importantes para nós. Ó. Vale a pena falar um pouquinho dessas reações. Primeira delas, reação de combustão. Então, o que é a reação de combustão? Reação de combustão é uma reação de queima. Certo? Bom, se ela é de queima, o que ela faz? Libera uma grande quantidade de energia. Então, fundamentalmente, o que se tem na reação é o seguinte, ó. É combustível mais O2 dando produtos. Esse O2 que está aqui colocado para nós, ele vai ser chamado agora de combuente. Então, o que é combuente? Combuente não é o cara que está sendo queimado, é o cara que está propiciando uma queima. Vocês vão lembrar, tá? Lá no colégio, terceiro ou quarto ano, a prof fez um experimento com vocês, bem legal, a educação básica. Ela fez o quê? Ela pegou uma vela, acendeu a vela. Lembra disso? E aí colocou o quê? Colocou um copo em cima da vela, de boca para baixo. O que aconteceu logo em seguida? Apagou a chama da vela. Por quê? Não tinha mais oxigênio. Então não tem o combuente para propiciar a queima. Então o combustível é o cara que está sendo queimado, o combuente é o cara que vai propiciar a queima. Sem ele não tem queima. Certo? Então
Normalmente aqui para nós trabalha muito mais como O2 como componente. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Quando eu tenho isso aqui, CH4 mais O2, dando CO2 mais água. O CH4 é o metano, que é o principal constituinte do gás natural veicular. Só para a gente ver como é que fica esse ajuste. Não tem metal, então eu vou para metal, tá aqui o carbono. Um carbono aqui, perfeito? 4 hidrogênios, ela tem que ter 4. 4 por 2, 2. Oxigênio, eu tenho 2, ela tem quanto? 2 mais 2, 4. Como aqui eu... Se eu pegar agora C4H10 mais O2, dando CO2 mais água. Vem comigo. 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. Hidrogênio, cuidado aqui agora, Justo. 10 hidrogênio aqui, tem que ter 10 lá. 10 por 2, 5. Ok? Oxigênio, cuidado. 4 vezes 2, 8, 8 mais 5, 13. Aqui eu tenho 2. Então vai ficar quanto? 3,5. Por que 3,5? Porque 13,5 vezes 2, quanto é que dá isso aqui? Cancela 2 com 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 13. Ou 26,5, que é 13. Então, o número de átomos de oxigênio que eu tenho aqui lá vai ser o mesmo. Um detalhe para você, C4H10 é o butano. O butano é o principal constituinte do gás liquefeito de petróleo, que nada mais é do que o gás de cozinha. Um detalhe para nós, ó. Essa combustão que a gente está vendo aqui é chamada de combustão completa ou total. Completa ou total. Tem uma outra combustão agora, que é essa aqui, ó. Aí eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou ter CH4 mais O2, dando CO mais água. 4. Um carbono, 4 hidrogênios, 4 por 2, 2. Oxigênio, 1 mais 2, 3. Como eu tenho 2 aqui, 3,5. Olha só outra aqui. C4H10 mais O2, dando CO mais água. 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui, perfeito? 10 hidrogênio, 10 por 2, 5. Oxigênio, 4 vezes 1, 4, 4 mais 5, 9. Como eu tenho 2 aqui, 9,5. Olha para o 4. CH4, metano, principal constituinte do gás natural veicular. Certo? C4H10, butano, principal constituinte do GLP. Olha para o quadro um pouquinho, ó. Essa combustão que vai produzir CO mais água, essa aqui é chamada de combustão incompleta ou parcial. Essa é muito mais poluente, né? Lembrar que o monóxido de carbono é um gás poluente, né? Como é o CO2, só que ele é um gás que pode causar morte, né? Não esquece isso. Absorve continuamente o monóxido de carbono, o que vai acontecer? O monóxido de carbono forma com a hemoglobina um composto extremamente estável, não quebra mais a ligação. Então começa a faltar hemoglobina para transportar oxigênio. Certo? Então a ideia toda aí, como é que muitas pessoas morrem em incêndio, não propriamente por queimadura, mas muitas vezes por inalação de monóxido de carbono, que interrompe a cadeia ali em relação ao transporte de oxigênio, certo? Então sempre lembrando, esse aqui é mais perigoso. Por que ocorre combustão incompleta aqui? Porque por causa da disponibilidade de oxigênio, ó. Nessa primeira aqui, volta me reguendo. Nessa primeira aqui, ó, eu tenho 2 mol de O2. Aqui eu tenho 3,5, 1,5 mol. Nessa aqui eu tenho 13,5 mol de O2. Aqui eu tenho 9,5, que é menor.
Depois, quando a gente entrar em termoquímica, a gente vai trabalhar a combustão mais a fundo, mas eu só mostrei isso aqui porque muitas das questões que trabalham com estequiometria trabalham com reações de combustão, certo? Então é importante estabelecer isso. Alguma dúvida aí? Não? Olha aqui, ó. Então, equacionamos e ajustamos. Terceiro passo, relacionar as quantidades das substâncias a partir das proporções dadas pelos coeficientes. Certo? Então agora propriamente nós vamos para as questões. Lembra que quantidades são essas? Vou relacionar aqui um mol tem 6 vezes 10 na 23 partículas, que vai ter o quê? Que vai ter a massa molar, que vai ocupar agora um volume molar, que se for um gás na CNTP vai ser 22,4 litros. Olha aqui para nós, vou dar um exemplo muito simples, depois eu começo a complicar um pouquinho. Então, olha para o quadro, um exemplo bem simples. Dada a equação C mais O2 dando CO2. Aí pergunta assim, ó, qual a massa de CO2 liberada a partir de 24 gramas de carbono. Olha para o quadro. Olha para mim. Então, te dei a equação. Te dei equacionado. Agora vamos ver o quê? Tem que estar equacionado, tem que estar ajustado. Isso aí. Então, eu tenho um carbono, eu tenho 2 oxigênios, eu tenho 2 oxigênios. Beleza, pronto. Tá? Então, está equacionado e ajustado. O que eu tenho que relacionar agora? Eu quero saber qual é a massa de CO2 liberada a partir de 24 gramas de carbono. Então, vou trabalhar com o quê? Massa de carbono para massa do CO2. Bom, vou trabalhar com massa, onde é que eu vou agora? Tabela periódica. Então, massa do carbono, 12 gramas por mol. Massa do CO2 vai para a tabela, ó, 1 vezes 12, mais 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 44 gramas por mol. Então, o que a equação está nos propondo? Que é 1 vez a massa do carbono para quanto? Para 1 vez a massa do CO2. Então, é 1 vezes 12 para 1 vez 44. Perfeito? Certo? Bom, quem é que está me dando isso? A equação. O que é importante para nós? Que a gente entenda que é o fundamental aqui, que toda a estequiometria se baseia nisso. A equação funciona para nós como se fosse uma receitinha de um bolo. Pensa o seguinte, se para fazer um bolo eu uso 2 xícaras de farinha, 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, e aí vai. Se agora eu quiser fazer o mesmo bolo, obter o mesmo bolo, e usar 4 xícaras de farinha, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que usar o dobro das quantidades dos outros ingredientes. Então aqui para nós é a mesma coisa, criaturinha. A mesma coisa. Então vem, ó. Se 1 vezes 12 produz 1 vezes 44, quanto é que foi dado de carbono? 24. Então 24 gramas vai produzir quanto? X gramas. O que eu fiz aqui, amores? Ó, eu vim de 12 para 24, multipliquei por 2. O que eu vou ter que fazer aqui?
Bingo, né? Vou ter que multiplicar por 2. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 88 gramas de CO2. Ah, questãozinha barbada assim, mas não vai cair assim na prova. Não adianta nem te assanhar que não vai cair assim na prova. Isso aqui é só para mostrar a ideia inicial para nós. Fala, né? Não vou duvidando. Não? Gente, vocês estão há mais tempo no curso, né? Vocês devem, como tivemos muitas aulas, né? Vocês devem lembrar do Leandro. Leandro é um personagem, né, da televisão. Vocês lembram do Papai Smurf? Eu falei do Russo, do Faustão, né, na outra aula. Mas vocês, Papai Smurf vocês lembram. Papai Smurf vocês lembram, né? Esse não é o próprio, tá? Quem não lembra Papai Smurf, pelo amor de Deus, né? Vai pra internet e procura lá, Papai Smurf. É o próprio Leandro. Olha aqui, ó. Vamos lá, daqui a pouco ele vai responder, com certeza. Observa aqui, vamos dar outro exemplo para nós. Eu vou responder que o Gilmar seria o Gilmar Churranzinho. Calma aí, não, pá, pera aí. Você quer? Até aí. Quer aqui? Então vai, tira a foto aí. Viu o caminho aqui? Então, olha aqui outro exemplo. Ó. Dada a equação C3H8 mais O2, dando CO2 mais água. Aí pergunta assim, qual a massa de O2 necessária para a combustão completa de 224 litros de propano nas CNTP. Então vamos lá. Primeira coisa, tá equacionado? Tá. Tá agora. Não tem bola pro Leandro que ele vai vir com bobagem agora, tá? Vai vir com bobagem agora. Olha a palhaçada. Pode derrubar o computador aí, palhaço. É falta do que fazer, né? Falta do que fazer. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Dada a equação. Sai daqui, David, me atrapalha. Então vamos lá. Dada a equação, C3H8 mais O2, dando CO2 mais água. Primeira coisa tem que estar equacionado. Segunda coisa, o que tem que estar? Tem que estar ajustado. Então, vamos lá. 3 carbonos aqui, eu tenho que ter 3 carbonos aqui. Hidrogênio, 8 hidrogênios, 8 por 2, 4, certo? Oxigênio, 3 vezes 2, 6, 6 mais 4, 10. Como eu tenho 2 aqui, aqui 6. Então está equacionado e ajustado. A receitinha está pronta. Agora eu vou trabalhar com o quê? Com aquilo que a questão me pede. Então o que a questão pede? Qual a massa de O2 necessária para a combustão completa de 224 litros de propano? Então o que eu tenho que trabalhar? Ele pede para eu trabalhar massa de O2, 224 litros de propano. Quem é o propano? Propano é o cara que está sendo queimado. Para queimar tem que reagir com quem? Com O2. Então o propano é esse cara aqui. Então ele quer relacionar o quê? Ele quer relacionar volume do C3H8 com massa do O2.
Lembrar que ele falou em CNTP para quê, amores? Para trabalhar com volume molar de 22,4 litros. Certo? 22,4 litros. Certo? Massa do O2. Massa do O2 nós vamos para a tabela periódica. 2 vezes 16. Isso aqui vai dar quanto? 32 gramas por mol. Segunda coisa importante para nós, que eu tenho que observar o que? Qual é a proporção? A proporção é uma vez o propano para quanto? Para 5 vezes o oxigênio. Então, ó, é uma vez o volume molar de um gás na CNTP, que vai ser quanto? 22,4 litros. Que vai ser queimado por quê? Pelo O2. Quanto de O2? 5 vezes O2. O O2 eu quero trabalhar com massa. 5 vezes 32 gramas. 5 vezes 32, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 160. Se eu quiser queimar agora 224 litros de propano, aqui X. Amores, o que eu fiz aqui? Multipliquei por 10, certo? Proporcionalidade que eu fazer aqui, multiplicar por 10. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 1.600 gramas de O2. Perfeito? Tranquilo? Entendido o raciocínio? Deixa eu deixar isso aqui mais retinho, senão não é isso. Tá? 5 câmeras para mim, parece que eu não errei o traço. Olha para o quadro. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você no tempo? Quanto tempo eu tenho? 5? Tenho 10. 10? Então tá. Ó, É o último período. então tá. A combustão completa de 5,8 gramas de butano ocorre segundo a equação. Aí o cara coloca assim, C4H10 mais 3,5 de O2, dando 4 de CO2 mais 5 de água. Aí diz assim, ó, a seca fica feia. A respeito desse processo, são feitas as afirmativas. 1. O consumo de 0,65 mol de O2. 2. A formação de 90 gramas de água. 3. A liberação de 8,96 litros de CO2 nas CNTP. A pergunta dele é: quais estão corretas? Aí fazer aquelas combinações, né? Apenas 1, apenas 2, apenas 3, 1 e 2, 1 e 3, tá? Então, isso aqui foi uma questão de URGS, né? Que foi dada assim: a combustão completa de 5,8 gramas de butano ocorre segundo a equação. Então está obedecendo essa equação. Primeira coisa, me deu massa, né, do butano. Então me deu 5,8 gramas de butano. Primeiro detalhe, quem é o butano? É o cara que está sofrendo a combustão. Quem está sofrendo a combustão é quem está reagindo com o O2. Então o butano é esse aqui.
Então ele está dizendo que a partir de 5,8 gramas de butano, que vai reagir, eu tenho 3 afirmativas, eu quero julgar as afirmativas. Então, eu sei que eu vou relacionar sempre massa do butano com alguém, perfeito? Então, ó, eu tenho que fazer 3 cálculos. A questão é uma questão, o cálculo não é difícil. Portanto, ela é mais ampla, tá? Então, são 3 questões entre uma. Então, ó, vamos resolver. Primeiro, eu vou relacionar massa do C4H10 com o número de mol do O2. Lembrar que o número de mol é dado pelo próprio coeficiente. Sempre. Massa do C4H10, massa do butano. Vamos para onde? Tabela periódica. Então, 4 vezes 12, mais 10 vezes 1. 4 vezes 12, 48, mais 10, 58 gramas por mol. Então, qual é a relação que eu vou fazer? Vou relacionar massa do butano, né, segundo a equação, para número de mol do O2. Número de mol do O2 é coeficiente do O2. Então, o que a equação está me dizendo? Que é 1 vez 58 gramas, para quanto? Número de mol é coeficiente, então, ó, 13,5 mols. Como ele me dá a resposta 0,65, eu vou passar isso aqui para o número com vírgula, né? 13 sobre 2 vai dar quanto? 6,5. Então, se 58 gramas do butano consomem para reagir, para ser queimado, 6,5 mol, se eu quiser agora queimar 5,8 gramas do butano, quantos mols eu preciso? X mols do O2. Amores, o que eu estou fazendo aqui? 58 para 5,8, o que aconteceu? Dividir por 10. O que vai fazer aqui? Pode dividir por 10. Isso aqui vai dar quanto agora? Vai dar 0,65 mol de O2. Então, a primeira afirmativa para nós agora está certa. Certo? Vamos lá. Puxa a câmera um pouquinho para o lado. Seguindo a brincadeira. Vamos lá, papai João. Segunda, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Diz assim, ó. A formação de 90 gramas de água. A partir do que, amores? A partir de 5,8 gramas de butano, eu tenho que julgar se está certo. Então, agora, na segunda, de novo, é massa do C4H10 com massa da água. Massa do C4H10 com massa da água. Então, vem, ó. Massa do C4H10, nós já calculamos ali, é quanto? 58 gramas por mol. Massa da água, só usar a tabela, é 18 gramas por mol. Então vamos relacionar massa. Só cuidado que a equação é a receitinha e me dá a proporção, ó. Então, é 1 vez a massa do C4H10, é 1 vezes 58, para quanto? Para 5 vezes a massa da água, 5 vezes 18. 5 vezes 18, 90. Então, 58 gramas de butano produz 90 gramas de água. 5,8 gramas vai dar X. Então, onde é que eu tirei 5,8? No início da questão. Então, vem, ó. O que está acontecendo aqui? De novo, dividido por 10. O que eu vou ter que fazer aqui? Dividir por 10. Quanto é que vai dar isso agora? 9 gramas de água. Certo? Está errada a nossa segunda afirmativa. Certo? A terceira afirmativa, fechar a questão, diz assim, ó. Há a liberação de 8,96 litros de CO2 a CNTP. Falou em CNTP para quê? Para trabalhar com volume molar de 22, eu vou relacionar o quê? Massa do C4H10, volume de CO2.
Lembra que é 22,4 volume molar de qualquer gás na CNTP. Então, o que é a equação? Bom, eu tenho que minha massa de C4H10, que nós já calculamos, né? Massa molar. C4H10, 58 gramas por mol. Então, o que eu vou trabalhar aqui? Não esquece a proporção. É uma vez o butano, uma vez a massa, que é 58, para quanto? Para 4 vezes CO2. 4 vezes o volume molar de um gás é 4 vezes 22,4. Se tu fizer esse cálculo aqui, isso aqui vai dar 89,6 vezes. Se eu tiver agora 5,8 gramas, aqui vai dar X. Então, ó, observa, de novo, proporcional. 58 dividiu por 10. Aqui também vai dividir por 10. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 8,96 litros de CO2. Que vai estar certa a nossa terceira afirmativa. Então, as afirmativas que estão corretas é a 1 e a 10. Certo? Tranquilo? Dúvidas? Cruzada, uma coisa bem importante. Estequiometria, a primeira aula de estequiometria, tá? É a parte inicial de estequiometria. Um outro detalhe, ó. Estequiometria só tem uma maneira de aprender. É baixar a cabeça e trabalhar. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de fazer isso. É baixar a cabeça e trabalhar. É trabalho braçal aqui mesmo, certo? Eu sempre digo que a gente não ensina, o professor não ensina vocês estequiometria. A gente mostra como é que se trabalha. O aluno vai ter que aprender a distinguir isso, começar de tanto fazer a aprender a trabalhar. E vai aparecer questão de estequiometria. Com certeza vai aparecer em prova de vocês. Uma pergunta, Leandro? Não? Certo? Então, um beijo para vocês. Amanhã nós estamos aí de novo, né? Amanhã eu mostro alguns casos particulares para vocês de estequiometria. Certo? Grande beijo. Até amanhã, então.